Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Regra geral, os assuntos que eu abordo aqui são aquelas coisas, como eu costumo dizer, aquilo que eu converso com o paciente ou com o familiar do paciente no consultório. Psiquiatria depende muito da informação para que a concordância do paciente, para que a concordância da família não seja baseada apenas numa relação de autoridade, seja baseada numa relação de compreensão de uma informação. E em psiquiatria tudo se torna mais complicado, independente da ignorância, e a palavra ignorância significa essencialmente ignorar, da ignorância que as pessoas têm sobre termos técnicos de medicina. Mas em psiquiatria, o fato das pessoas ignorarem os termos técnicos, como de resto em toda a medicina, em psiquiatria, como eu sempre tenho acentuado aqui, as pessoas conhecem pelo menos as palavras, embora são envoltórios de um conceito completamente diferente, na maior parte das vezes, do conceito psiquiátrico. A palavra é a mesma, mas os conceitos não. Então, em psiquiatria, quando eu inicio minha conversa dizendo que eu sou psiquiatra e psicodramatista, muitas vezes eu falo de psicodrama aqui, mas poucas vezes comparado com a essência clínica da psiquiatria clínica. Mas por que eu coloco nessa sequência, aqui nesse canal? Eu sou psiquiatra e psicodramatista. Porque esse canal é um canal de psiquiatria. Mas ser psicodramatista, encarnar o psicodrama, vivenciar o psicodrama, para mim, me dá uma forma diferenciada de exercer a psiquiatria. Por quê? Porque o psicodrama, como é um método relacional em que inclui a outra pessoa, em que os dois estão juntos em busca de um mesmo objetivo, me permite ter uma visão do acompanhamento psiquiátrico, do diagnóstico psiquiátrico, uma liberdade de ação que, ao ser psiquiatra clínico, eu não teria. Então, o psicodrama é o meu diferencial para ser psiquiatra. No ambiente psicodramático, eu colocaria exatamente o oposto. Eu sou psicodramatista e psiquiatra. Porque o papel principal no meio psicodramático é ser psicodramatista. E uma das coisas que me preocupa sempre aqui é abrir o leque do meu olhar, não apenas focado no paciente, naquela pessoa que é trazida, mas no contexto onde ele está, no meio onde ele está inserido e nas relações onde ele está inserido. E sempre me preocupa, talvez vocês se lembrem, e essa questão me veio à tona de uma forma mais clara, quando há alguns anos apareceu um filme chamado Extraordinário, que, se não me engano, concorreu ao Oscar, não sei se ganhou, não me recordo. Mas esse filme Extraordinário trata de uma história de um garoto que nasce com uma formação facial, uma formação grave, e é submetido a inúmeras cirurgias, e depois de muitas cirurgias, ele está ainda com bastante sequelas da deformação, mas já bastante melhor inicial. Mas o que resta ainda da problemática das malformações ainda são suficientes para causar, quando ele entra na escola, uma série de exclusões, de gozações, de bullying sobre ele, por conta da feiura dele. E esse filme trata basicamente desse personagem e da história desse personagem, que, como a maioria dos filmes americanos, é uma história de superação. Alguém que parte de um estágio mais baixo e atinge um estágio mais alto por esforço próprio. Isso é uma tônica do filme americano, do herói. Mas o filme me chamou a atenção para um personagem que é um personagem secundário, que é a irmã mais velha desse personagem que é o garoto, do personagem principal. A irmã mais velha, que é um personagem secundário, já é uma adolescente que, do ponto de vista estético, não tem alterações. Do ponto de vista intelectual, é uma estudante boa, uma boa estudante, bem relacionada,
com uma vida afetiva, ou seja, uma garota sadia e inserida no meio dela. Mas o que me preocupou nesse filme, que é isso que eu estou trazendo aqui, é que durante todo o filme há momentos em que ela passa por dificuldades, óbvio, todo ser humano passa e o adolescente passa particularmente. Ela passa por dificuldades, mas nunca recorre aos pais. E o argumento dela é que os pais já estão suficientemente sobrecarregados com os problemas das malformações de cirurgia, recuperações, etc., do irmão, e ela não queria dar trabalho. Então a vida dela, vista pelos pais, é de uma garota que não precisa fazer nada, ela é ótima. E vista por ela, é uma pessoa que ela não poderia pedir ajuda, porque seria um peso a mais e, do ponto de vista dela, desnecessário, porque os pais estariam sobrecarregados com o irmão que efetivamente demandava um cuidado intenso, desde cedo. Então, a partir desse filme, eu comecei a questionar exatamente o outro lado das parcerias relacionais, principalmente em irmandades, em situações familiares, em que existe um dos membros que é particularmente tem algum problema, seja de saúde física, saúde mental, grave, e existe um outro ou outros que não tem essa dificuldade, tem uma vida absolutamente linear, regular, mas que por sensação dele de que seria uma sobrecarga para os pais e por uma interpretação dos pais de que ele corre tudo bem, não precisa de ajuda, esse garoto, essa garota, esse membro da família termina sendo criado sozinho. E eu sempre, depois, obviamente, que eu estou cuidando de algum familiar que tem essa dificuldade, que tem a dificuldade que trouxe ao consultório, eu pergunto sempre o que é feito com a outra pessoa, com o outro membro da família que tem uma vida normal. E que os pais geralmente dizem, não, mas ele nem precisa de muito, é uma pessoa ótima, ele toma conta de si, responsável. É verdade, as pessoas são assim, que eles descrevem são assim. Porém, uma sobrecarga é a pessoa se sentir sempre tendo que dar conta de tudo sozinho, sem poder compartilhar isso com os pais. Não porque os pais não queiram, mas porque ela própria se autolimita, essa própria pessoa se autolimita, baseado no argumento que não quer ser mais uma sobrecarga. Ou seja, por solidariedade aos pais, ela termina evitando pedir ajuda. Então, algumas vezes já aconteceu ao longo desses anos todos de psiquiatria, de que o início do problema era com um familiar, um irmão, por exemplo, precisava ser cuidado seriamente, e havia esse outro irmão ou irmã que não tinha problema, mas que tinha essa relação de não pedir para não sobrecargar e os pais admirarem que ela é responsável. E mais adiante, essa pessoa é que começa a ter problemas sérios, comportamentais, relacionais, já na idade mais avançada, adolescente e idade adulta. Então eu quero chamar a atenção daqui e há muitas situações assim, bastante, em que famílias têm um membro da sua família que é particularmente grave e que toda a atenção é desviada para ele por necessidade, por demanda real, mas que o olhar para as pessoas outras que não têm uma demanda urgente, obviamente fica em segundo plano, e que do ponto de vista da própria pessoa, ela não vai requisitar, porque ela, por solidariedade aos cuidadores, ela não vai solicitar, e termina sendo uma pessoa criada sozinha, e com uma sobrecarga de responsabilidade muito grande, de cuidar-se. Essa é uma reflexão que eu faço muitas vezes em algumas situações que me chamam muita atenção,
que nós cuidemos das pessoas que precisam, ok, mas há pessoas que não precisam, mas que precisam ser cuidadas. Não precisam imediatamente ser cuidadas, não tem uma demanda real, mas são seres humanos. E, como dizia o criador do psicodrama, o ser humano é um ser em relação. Na medida em que as relações humanas elas terminam se atrofiando, isso cobra um preço no desenvolvimento emocional e psíquico da pessoa. Então esse é um lembrete de uma preocupação que não sei se as pessoas que aqui me escutam, que são da área psi, ou pessoas que me escutam, que têm alguma dificuldade desse tipo, já atentaram para isso. E que é preciso também olhar para aquele que não demanda atenção, para que mais tarde essa pessoa não desenvolva algum problema por conta da falta de atenção, não voluntária, mas porque não havia necessidade, mais adiante pode ser que seja muito necessário. Espero que haja sido útil para vocês. Tchau.